Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso, aqui no Vivendo em Graça. Que Deus nos abençoe. Vamos lá, queridos. Eu tive conversando esses dias, né? Conversando com um irmão em Cristo, um irmão abençoado, bênção pura. Mas é claro, né? Ele, por fazer ainda parte de um sistema e ouvindo, né, da maneira que falamos a respeito do sistema, com a indignação, enfim, né, de tudo que acontece dentro do sistema religioso evangélico, ao qual nós pertencemos durante 37 anos, e ele disse que a gente, quando falamos do sistema, falamos, no entendimento dele, existe uma revolta, né? Como é no entendimento de muitos aí. Inclusive, a liderança religiosa está passando isso para os seus membros, né? Que os irmãos que saíram fora do sistema, isso é, né? Que eles colocaram um apelido pejorativo de desigrejado ou desagrejado, como não é uma palavra que tem no dicionário, a gente pode falar desigrejado ou desagrejado, né? Não sei como é que você entende. Pelo fato de ser igreja, né? Deve ser desigrejado, corretamente. Não sei. Então, os pastores têm passado isso para os irmãos. Inclusive, tem um pastor aqui, um líder religioso, na internet, que ele chama a gente de desigrejados revoltadinhos. É assim que ele nos classifica. E, claro, com muito carinho, passei para esse irmão o entendimento da nossa indignação. Não só minha, mas eu acredito que de 99,9% dos irmãos que saíram do sistema devem pensar igual a mim. Não sei, pode ser que não. Vamos lá. Ele, né? Bom, antes de começar, já, como é de costume, né? Nos ajude aí no canal Vivendo em Graça. Curta, comente, compartilhe. E eu também costumo falar sobre o canal do nosso irmão Estênio, né? Que é o canal Mentes Iluminadas na Graça de Deus. Vai lá, faça uma visita ao canal do nosso irmão Estênio, canal simples, mas o irmão Estênio é uma benção. Está aí com muito entendimento da graça. E temos também o canal Democracia Espiritual do nosso irmão Carlos Gomes, lá de João Pessoa, lá da Paraíba, né? Benção pura. Vai lá que é entendimento forte sobre a escatologia já consumada, preterismo completo, irmão Carlos Gomes. Então vamos lá, querido. E eu estava dizendo para esse irmão que ele disse que quando a gente se refere ao sistema religioso, a gente se refere, parece, com uma revolta, sei lá, parece que a gente, né, fala com raiva, fala com... Enfim. E aí eu deixei para ele, você tem toda a razão. Agora, depende, isso eu falei para ele, você tem toda a razão quando você diz que nós falamos, no caso eu, né, estava se referindo a mim, falamos com um pouco de revolta, parece que estamos com raiva, né, do sistema. Falei para você, tem toda a razão quando você fala isso a respeito da minha pessoa, irmão Jorge. Mas aí você tem que entender o que é o sistema, porque de repente você está pensando, e como muitos pensam, que para a gente o sistema são os irmãos. E eu deixei claro para ele, os irmãos não. Os irmãos que estão lá dentro, sentadinho no banco, como eu fiquei. Quando a gente fala sentado no banco, é porque não estamos na frente da liderança. Eu não era pastor, cheguei a ser presbítero nesses lugares, né? Na denominação onde eu participei, cheguei a ser diácono, presbítero, tomei conta de congregações, fiquei bastante tempo na frente de congregações, fazendo somente o que o líder queria que fizesse. Porque a grande verdade é essa. Você não podia trazer o seu entendimento, ainda que você pensasse um pouco diferente, mas isso aí você não consegue. Ninguém consegue se manter num cargo dentro de uma denominação se você não se sujeitar aos clérigos, correto? Então eu estava explicando para ele, não, o que é para o irmão Jorge o sistema religioso? O sistema religioso para o irmão Jorge é toda a cúpula religiosa, os cabeça, toda a cúpula cabeça, pastores, bispos, enfim, né? A liderança que faz o plano. Isso para mim é o sistema, né? O manual, a liturgia, o clero, tudo que envolve isso. Os irmãos que estão dentro do sistema, não. Os irmãos, eles são bênçãos, eu já falei isso em outro vídeo,
todos são bênçãos, para mim todos são bênçãos. Só sou manipulado por essa raça de bandidos, de vagabundos que torcem a Bíblia, que estragam tudo que Deus, em relação a Deus, em relação à graça, né, revelada, em relação a tudo, mentem descaradamente. Enfim, faz essa bagunça que faz aí. Eu gostaria de falar 2 horas aqui. Um dia eu ainda vou conseguir fazer uma pregação aí, pregação no sentido de entendimento, entendimento, não é salvação não, tá? Salvação já. Até isso eles aí falam, né? Que tem pregação para salvação já foi pregada. Para salvação já não tem mais nada para ser feito, já foi feito. É só agora amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então, mas eu estava explicando para ele. Agora, se tratando da cúpula religiosa, aí sim, eu falei para ele que se eu pudesse, eu faria igual Jesus. Eu não posso fazer. Se eu pudesse, eu entraria nesse lugar e quebraria a banca, chicote, virava tudo. Ainda dava umas tapas na cara de muitos líderes religiosos aí que estão merecendo. Ah, se eu pudesse. Mas eu não posso, né? Chamaria eles na linguagem de hoje, porque Jesus chamou de sepulcro caiado, de raça de vírgula, naquela linguagem. Eu hoje ia chamar de bandido, vagabundo, estelionatário, safado, salafraio e outras coisas a mais. É isso eu passei pro irmão. Então, se você realmente acha que o irmão Jorge é revoltadinho, com certeza sim. Eu tenho bronca do sistema religioso evangélico, principalmente, na sua maioria, para não generalizar, né? Na sua maioria, porque estragam vida, estragam família, estragam entendimento e fazem essas besteiras que fazem aí, esses bandidos vagabundos aí, sendo aplaudidos por vocês. Essa é a minha chateação, tá bom? Que Deus nos abençoe. E vamos nesse entendimento da graça, queridos.